Chegou ao fim o histórico e glorioso ciclo de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, que desta maneira, após 140 jogos, 88 vitórias e 3 títulos conquistados, terá de navegar em novas e desconhecidas águas a partir da próxima temporada. Bom, embora a batalha do Bayer Leverkusen pelo bicampeonato alemão tenha terminado no início desse mês a 2 rodadas do encerramento da Bundesliga, foi o último jogo da temporada 2024-2025 que verdadeiramente representou um fim ao clube da Renânia do Nordrhein-Westfália. Isso porque essa partida contra o Mainz 05 determinou o adeus de Xabi Alonso do Bayer Leverkusen após quase 3 anos no cargo. Por isso, eu nem quero me debruçar muito em cima dessa partida aí entre Mainz 05 e Bayer Leverkusen, sobretudo porque o Leverkusen adentrou a última rodada da Bundesliga somente para cumprir tabela, né? Tanto é que, mesmo com o empate em 2-2 contra o Mainz 05, os Werkself terminaram o campeonato na vice-colocação da classificação, 9 pontos à frente do terceiro colocado Eintracht Frankfurt e separados a 13 do campeão Bayern de Munique. Isto posto, esse jogo, válido pela última rodada da Bundesliga, tinha muito mais importância ao Mainz 05, que através desse empate em 2-2 garantiu a classificação à próxima edição da Conference League, quer dizer, uma boa campanha do Mainz 05 na atual edição da Bundesliga. Ao passo que o Bayer Leverkusen se despediu da temporada pelo menos faturando o título da Supercopa da Alemanha sobre o Stuttgart, né? Um desfecho bastante diferente em comparação ao da temporada anterior, em que os pupilos de Xabi Alonso faturaram os títulos tanto da Bundesliga quanto da DFB Pokal, ambos de maneira invicta, né? E por muito pouco não conquistaram a tríplice, né? Perderam da Atalanta por 3-0, do inspiradíssimo Ademola Lookman, autor de um hat-trick na decisão da edição anterior da Europa League. Ainda assim, um vice-título que não apagou a magistral temporada do Leverkusen, inegavelmente a melhor da história do clube, que jamais havia vencido o título alemão em 120 anos, ou seja, nem antes do início da era da Bundesliga, nem depois dela, em 1963. A propósito, essas conquistas de forma invicta acabaram marcando não apenas a história do Bayer Leverkusen, como do futebol alemão como um todo. Isso porque até então nenhum outro clube havia conquistado o título alemão sem sofrer uma única derrota, tampouco passado uma temporada inteira no país sem perder. E esses feitos ganharam proporções ainda maiores pelo fato do Xabi Alonso ter assumido o comando técnico do Bayer Leverkusen num momento bastante crítico em que o clube ocupava a zona do rebaixamento da Bundesliga. E logo de início ele já iniciou uma campanha de recuperação, levando o Bayer Leverkusen à conquista da vaga na Europa League e no ano seguinte faturando aí a inédita dobradinha. E pensar que a contratação de Xabi Alonso chegou a ser bastante questionada pela falta de experiência do jovem treinador que havia dirigido somente a equipe B da Real Sociedad na curta carreira fora das 4 linhas. Então, cara, tudo isso retrata o quão relevante foi essa passagem do Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen. Ele deixa o clube sendo considerado o melhor treinador de sua história, ficará marcado eternamente na memória dos torcedores. Isso é fato, ainda que nessa temporada ele não tenha conseguido replicar o sucesso da anterior, o que seria muito difícil, ainda que o Bayer Leverkusen tenha mantido toda a base da equipe campeã alemã na última temporada e ainda tenha reforçado seu plantel com a chegada de novos reforços, como foram os casos, por exemplo, de Alex Garcia, de Martin Terrier, Nurdi Mukiele e de Noel Belocian. Mas a verdade é que o Leverkusen termina essa temporada com 21 pontos a menos em comparação aos 90 da temporada anterior do título alemão. Em dado momento dessa temporada até parecia que o Bayer Leverkusen brigaria pelo bicampeonato, mas se a gente pegar a temporada como um todo, a gente nota que o Bayern de Munique estava alguns degraus acima nessa briga. Então,
Eu acho que esse vice-campeonato com 69 pontos registrados não fazem da temporada do Bayer Leverkusen uma temporada ruim. Muito pelo contrário, ela é uma campanha que até se enquadra entre as 5 melhores do próprio Leverkusen na história da Bundesliga. E, com todo respeito, terminar uma temporada no futebol alemão atrás do Bayern de Munique não é nenhum demérito. Trata-se de algo absolutamente natural. Portanto, aquela velha máxima mais uma vez prevaleceu. Alcançar o sucesso é difícil, mas sustentá-lo é ainda mais. E o Bayer Leverkusen é a prova disso. Seja como for, a passagem de Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen também se notabilizou pela alta capacidade do treinador espanhol de potencializar o futebol de cada um de seus jogadores. E exemplos não faltam. O maior deles responde pelo nome de Florian Wirtz, que embora já pintasse como uma das maiores promessas do futebol alemão antes mesmo da chegada do Xabi Alonso ao Bayer Leverkusen, evoluiu demais sob o comando do ex-meio-campista do Real Madrid depois de ter passado por uma gravíssima lesão no joelho, né? Então não há dúvidas de que Florian Wirtz já era um jogador muito bom antes de 2022, mas cresceu demais com Xabi Alonso a ponto de se transformar num talento geracional que, na minha opinião, foi a peça-chave que determinou a queda de rendimento do Bayer Leverkusen justamente no momento mais decisivo da temporada. Isso porque uma lesão acabou tirando o Wirtz de importantes partidas disputadas pelo Leverkusen ali entre os meses de março e abril, quando a equipe, por exemplo, enfrentou o Bayern de Munique no jogo de volta das quartas de final da Champions League e também disputou a semifinal da DFB Pokal. Em todo caso, não apenas Florian Wirtz, mas outros jogadores também se valorizaram nas mãos de Xabi Alonso, como foram os casos de Jeremy Frimpong, Alejandro Grimaldo, Piero Hincapié, Jonathan Tah, Ezequiel Palacios, Nathan Tella, Patrick Schick, Victor Boniface, enfim. Lembrando que muitos desses atletas deverão deixar o Bayer Leverkusen neste meio de ano, a julgar pelos fortes rumores envolvendo as transferências de Jeremy Frimpong ao Liverpool, Jonathan Tah ao Barcelona, Piero Hincapié ao Real Madrid e Florian Wirtz disputado por Bayern de Munique, Liverpool e Manchester City. De qualquer maneira, de certo mesmo é que Xabi Alonso já acertou a sua ida ao Real Madrid, onde ocupará o posto de Carlo Ancelotti. Aliás, um movimento que já era esperado desde a temporada passada, mas não aconteceu naquela oportunidade porque o Real Madrid venceu os títulos da La Liga e da Champions League, o que acabou contribuindo para a continuidade de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen por mais um ano. Mas com a temporada aquém das expectativas do Real Madrid, desta vez o que já era esperado acabou realmente se confirmando e Xabi Alonso está de malas prontas rumo ao Real Madrid, inclusive para já dirigi-lo no torneio mundial de clubes da FIFA. Por outro lado, outros 2 nomes surgem como prováveis sucessores de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. Tratam-se de Cesc Fábregas, que realiza um ótimo trabalho à frente do Como, e Erik ten Hag, ex-treinador do Manchester United, que segue livre no mercado desde que deixou o clube inglês em outubro do ano passado. Logo, é sob a liderança de algum desses comandantes que o navio chamado Bayer Leverkusen navegará num desconhecido oceano a partir da próxima temporada. Contudo, escolhas ousadas e audaciosas, tais como a de Xabi Alonso em 2022, que podem se traduzir novamente no início de um ciclo bastante promissor pelos lados da Renânia do Norte-Westfália. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!